Olá, seja muito bem-vindo ao segundo encontro da imersão em recuperação de créditos tributários. Eu sou o professor Felipe Guerra e continuo aqui na presença dos especialistas professor Felipe Teixeira e professor Marcos Lima, nesse evento onde nós nos comprometemos com vocês em apresentar de forma simples e objetiva quais são os conhecimentos que você, profissional, precisa ter para aproveitar o mercado de recuperação de tributos. Esse mercado aí que está super aquecido, com certeza você já deve ter visto um colega, já deve ter ouvido aí falar sobre, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sobre a segregação das receitas no Simples Nacional, produtos monofásicos. Então, provavelmente, se você ainda não trabalha com recuperação de créditos, você está perdendo uma grande oportunidade. E esse evento, a imersão em recuperação de créditos tributários, tem como objetivo eliminar todos os obstáculos que você possa ter aí na sua mente para que possa atuar, aproveitar também esse mercado e melhorar aí os seus honorários, ganhar mais dentro da esfera tributária. E nada melhor do que trazer dois caras que têm atuação prática do mercado, estão no campo de batalha, têm conhecimento de causa para poder trazer aqui para vocês, compartilhando experiências práticas. Então é por isso que eu estou aqui com meus amigos, meus sócios em vários projetos, pessoas que eu tenho uma admiração enorme, professor Felipe Teixeira e professor Marcos Lima. E se você está com a gente desde da primeira parte da nossa imersão em recuperação de créditos tributários, deve ter visto que a gente já falou aqui sobre um pouco da trajetória dos professores, já respondeu questões polêmicas sobre quem é que pode trabalhar com recuperação de tributos, já falamos sobre infraestrutura, sobre investimento, sobre captação de clientes, e nesse segundo encontro nós vamos adentrar os nossos estudos mais especificamente para a parte das hipóteses, das teses que envolvem a recuperação de tributos. E aqui eu queria começar provocando o nosso amigo professor Marcos Lima para falar um pouquinho sobre as hipóteses de recuperação de tributos na esfera administrativa, naquilo que é o dia a dia, professor. Queria que você falasse um pouco aí sobre pagamento indevido, falasse sobre as diversas possibilidades que levam a empresa a pagar imposto indevidamente, e aí você pode ficar bem à vontade para discorrer detalhes, explicar as situações, dar exemplos para que a gente possa entender a respeito desse tema. Professor Marcos Lima. Bom, aqui na recuperação de créditos tributários administrativos, a gente já não fala mais, ainda não fala em teses, né? A gente fala em hipóteses, e eu separo as hipóteses em dois grandes grupos. A hipótese para as empresas optantes pelo Simples Nacional e as hipóteses para as empresas normais, lucro presumido, lucro real. E aí, quando a gente entra na hipótese para as empresas do Simples Nacional, a gente trabalha geralmente o formato de pagamentos indevidos, sobretudo relacionados a apurações equivocadas. E estas apurações equivocadas, sempre em virtude de, eu não considerei uma adequação ao fator R devidamente, eu não considerei uma adequação ao anexo X, Y, Z corretamente, ou eu não considerei uma análise cadastral de produtos devidamente, sobretudo voltado para PIS e COFINS monofásicos. Lembro também que cabe também situações em PIS e COFINS substituição tributária, pouquíssimos casos, mas é possível, e também ICMS substituição tributária. E aí eu entro na primeira hipótese que eu falei no momento anterior, que é a revisão relacionada ao fator R. Quando eu tenho lá uma adequação no cálculo do fator R, em que eu deveria estar apurando pelo anexo 3, mas porque eu não calculei o fator R corretamente, eu estou me fazendo uma apuração para o anexo 5. E, pessoal, pasmem, é uma diferença absurda. Eu começo no anexo 5 com 15,5%, professores. É absurdo. E eu começo no anexo 3 com uma carga de 6%. 6%. Então, assim, evolutivamente você chega talvez a 12% de diferença, dependendo da situação. Só para começar a conversar. Só para começar. Só para sentar na mesa, professor. Então, assim, olha a importância. Obviamente que você tem uma listagem de atividades que podem estar nessa sessão. Basicamente, são todas as
as atividades listadas no artigo 714 do Regulamento do Imposto de Renda, mas, em suma, para esse cenário, é desesperador, porque, muitas vezes, 10% é a margem de lucro líquida da empresa, pequena, muitas vezes. Então, assim, e aí você joga os 10% para as mãos do fisco, indevidamente. Então, você consegue recuperar refazendo estruturação de cálculo e consegue trazer recursos importantíssimos em momentos de crise que assola o Brasil constantemente. Então, levar recurso para a empresa é fundamental nesse sentido. Eu costumo dizer, professor, que o que quebra uma empresa não é prejuízo. E aqui no Ceará a gente chama, o que quebra uma empresa é liseira. Falta de dinheiro para pagar, é caixa, ausência de caixa. E essa ausência de caixa, você, enquanto profissional que está trabalhando com recuperação de créditos tributários administrativos, consegue levar, muitas vezes, pasmem, muitas vezes, em até 60 dias. Tem um caso de 30 dias. Né? Então, eu levo esse recurso para dentro do caixa da empresa, cai no banco, pessoal, na conta correntezinha lá da sua empresa, cai na sua conta em até 60 dias. Com essa mesma sistemática de reavaliação, você vai para a situação do PIS e COFINS monofásicos. Eu me deparei há algumas semanas com um aluno profissional que ele disse, professor, eu revisei o cálculo de PIS e COFINS monofásicos de uma autopeça e concluí que a empresa, nesse mês, estava pagando R$ 4.500 a mais. Caramba, R$ 4.500 a mais? E eu não sou contador da empresa, ele disse. E aí ele me disse o seguinte, professor, e digo mais, o contador me perguntou, cara, que mágica tu fez? Qual foi a fundamentação? E aí recai exatamente no que o professor Felipe Teixeira fala. Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem capacitação. E aí o cara disruptivo vem com a lógica do PIS e COFINS monofásicos no cálculo do Simples Nacional, o que para muitos chega a ser, poxa, isso é uma mágica? Não, é cálculo. Porque muita gente pensa que entende do Simples simplesmente jogando o valor lá no PGDAS, né? Eu vou jogar o valor do PGDAS e vou gerar o DAS. Toma, Felipe, para pagar. Se não entender como é que aquele negócio funciona, pessoal, que não tem nada de difícil. É muito tranquilo de ser feito. Agora, precisa seguir um método. Professor, só fazendo um adendo a isso que você está dizendo, eu sei que você vai continuar a explicação, mas só para dar um exemplo prático aqui, contribuir um pouco com o que a gente está falando, a gente teve um caso real, onde a gente foi fazer uma revisão por uma questão de robotização, a gente tinha feito parâmetros, parametrizado todo o sistema para fazer o cálculo do Simples Nacional, Felipe. E aí, quando a gente foi fazer uma revisão e tal, revisão detalhada de cada ponto, a gente percebeu que somente porque o sistema pegou uma nota que havia sido cancelada e não, na hora de importar, não considerou ela cancelada, então essa nota foi somada à receita, foi somada ao valor que foi o PGDAS, a empresa poderia pagar R$11.000 a mais de tributo. Então, pela desconsideração de uma nota que havia sido cancelada e que por uma questão de integração, de robotização, que está muito em alta quando a gente fala de área fiscal, quando a gente fala de contabilidade digital, a empresa poderia ter sido prejudicada em valores absurdos no pagamento de tributos. Então, quando a gente fala que pode-se pagar tributo indevidamente, que é quase que algo certo, a gente não está falando aqui por incompetência de profissional, não. A gente está falando porque são muitas situações. O professor está citando aqui um exemplo, que é o do fator R. Um exemplo. Mas são muitos outros casos que podem levar, não é isso, professor? O professor está sendo recatado, mas o erro passou por mim, mas não passou por ele, viu? Então, realmente, esse caso, a empresa poderia ter pago aí mais de R$11.000 por conta de uma nota que o sistema não considerou e na base... Então, assim, foi feita uma revisão e nessa, olha só, para se fazer recuperação de créditos tributários administrativos, é necessário fazer uma revisão fiscal. Ponto. Então, eu já trago para você aqui uma outra frase que precisa ser muito bem difundida. E nesta revisão fiscal no Simples Nacional, considerando a questão do fator R, que é a parte de receita segregada, que você vai lá no artigo 18 da Lei Complementar 123 e tem todo o trabalho da receita segregada, eu também tenho a situação do ICMS substituição tributária, que já vai para a esfera estadual, onde você tem, em alguns estados, a situação de substituição tributária por quinais, por atividades,
mas em outros estados, na grande maioria, por produtos. Então vem a... Ah, Marcos, mas como é que pode? Quase nenhum estado hoje pede para que eu transmita um SPED fiscal ou uma obrigação acessória com a listagem de itens e eu tenho que fazer uma análise, um controle de cadastro de itens para as empresas do Simples? Sim. Se você quer pagar menos tributos dentro da legalidade, você precisa de um mínimo de organização. Você precisa de uma organização cadastral mínima, pessoal. Mínima. Você não precisa ser entendedor de NCM, de classificação fiscal, absurdamente. Você precisa ter o cadastro organizado. E é interessante, viu, professor? Porque eu conheço, já ouvi também vários relatos de alunos que trabalham exclusivamente com ressarcimento de ICMS-ST nas questões envolvendo empresas optantes pelo Simples Nacional e tem ali valores absurdos, movimentam valores absurdos mensalmente, porque a gente sabe que as secretarias de Fazenda não estão muito preocupadas, não. Eles cobram, aí você paga, depois discute. E na maioria das vezes, paga indevidamente, paga maior. E os valores de ICMS, viu, professor, são muito maiores do que o de PIS e COFINS monofásicos, tá? A diferença é que no PIS e COFINS monofásicos, eles são mais rápidos de o recurso entrar. Mas de ICMS, eles são muito mais elevados. O processo ele é um pouquinho lento, dependendo do estado, mas gira em torno aí de 6 meses, 7 meses, 8 meses, dependendo da situação. Mas são valores absurdos, muitas vezes. E que se vale muito a pena ir buscar esses recursos. É óbvio que vai depender de cada estado. E não somente ICMS, tá, professor? Mas também a questão do ISS a nível de retenções. Se não for aplicado corretamente o processo das retenções do ISS, a aplicação da Lei Complementar 116, lá do artigo 3º, o regulamento do município também, se não for alinhado a esse procedimento, eu vou pagar indevidamente o ISS. E eu vou te dizer, como eu respondi no início, no nosso primeiro momento, que foi, qualquer empresa tem possibilidade de fazer recuperação de créditos tributários. É exatamente por esse termo, pagamentos indevidos. Todos nós estamos à mercê de pagar tributos indevidos. E quando é algo indevido, requer uma revisão. E é aí onde nós, profissionais, entramos para fazer essa revisão. Isso é a hipótese do Simples, tá? Hipótese das empresas normais. São as mais variadas, também considerando a vertente de pagamentos indevidos, professores. Então eu tenho lá, empresa do lucro presumido. Já vi diversas situações de que a apuração do imposto de renda e da CSLL estava sendo considerado o percentual de presunção equivocado. Exemplo simples. Eu considero a receita bruta no percentual de presunção de serviço, por questão de sistema, por exemplo, mas na verdade deveria ter sido comércio. Então você vê lá um 32/8, meu amigo. É uma redução absurda. Você também tem outras situações em que empresas em geral, que faturam até 120 mil no ano, podem tributar um imposto. Isso pouca gente utiliza, por incrível que pareça. Podem, e para empresas pequenas, tá? Podem utilizar uma redução significativa de base de cálculo do imposto de renda. Empresas de serviços em geral, de 32 para 16. Muita gente vacila nesse sentido. Isso você retifica e refaz o processo, considerando como pagamento indevido. Estou dando exemplos de lucro presumido. Agora, hipótese... E o crédito já fica disponível, inclusive, para uma compensação. Ou seja, é um acesso imediato ao dinheiro. É diferente do Simples, né? Porque no Simples, com aquele crédito que eu tenho, eu não posso compensar entre tributos distintos. E aí eu só posso compensar entre PIS, COFINS com COFINS, e aí chega a ter alguns gaps nesse sentido. Agora, já no lucro presumido, eu consigo pegar esse saldo indevido de imposto de renda que eu paguei a mais e levar para um PIS e COFINS, fazendo compensação imediata. Isso dá liberdade, né, para que o contribuinte ele possa gerenciar o seu caixa de maneira... Oxigênio de caixa, assim, imediato. Aquilo que eu estava prevendo em pagar de PIS e COFINS, eu não pago fazendo compensação de imposto de renda. E isso fazendo uma revisão dos últimos 5 anos. Meu amigo, se você encontrou naquele trimestre um erro, imagina os últimos 5 anos. E lembrando, esse crédito, quanto mais antigo, mais significativo, por quê? Atualização. Atualização pela Selic. O crédito é atualizado, né? O crédito se restitui, não é restituído com valor histórico, né? Mas com o mesmo índice
que seria utilizado pelo ente tributante caso você tivesse atrasado o tributo. Né? Então, recebe aquele tributo com a Selic. E é interessante, né, professor Felipe Teixeira, porque em muitos casos, numa análise inicial, sem considerar a Selic, o valor nem é tão atrativo. Jogou a Selic acumulada lá no processo. Mas a gente precisa lembrar, hoje a Selic está baixa demais, né? Comparado com o que era antes. Mas o acumulado, antes a gente teve anos aí, para trás, né, que a gente só pode restituir os últimos 5, de Selic 12% ao ano, 13% ao ano. Então, assim, não podemos desprezar a Selic quando a gente está tratando de restituição de tributo. Eu costumo dizer que esse tipo de recuperação de crédito tributário é o investimento que você fez e nunca viu, né? É uma poupança, né? É uma poupança. O cara pagou assim, ó, subitamente, eu estou gerando um documento para você pagar e você vai lá, poxa, paguei. Nunca pensei na vida que eu tinha feito um investimento. O grande problema é que essa poupança, ela perece pelo tempo. Exatamente, é fantástico isso, né? E isso é fantástico porque isso levanta uma discussão que nós tivemos numa live que fizemos sobre a decisão e o tempo. Você não pode demorar muito para tomar certas decisões do ponto de vista de pleitear um direito, porque amanhã você pode ser cerceado desse direito por não ter tomado a decisão. E uma questão que nem é mérito. Às vezes, no mérito, você tem direito àquela restituição, mas o teu direito foi fulminado por uma questão processual, que é a prescrição. Né? Porque você dormiu no ponto simplesmente por isso. Simplesmente. Ou porque foi desidioso, ou porque não tinha o conhecimento acerca daquela restituição. Porque teve medo, postergou. No pior das hipóteses, é melhor você testar para ver se esse investimento teve mesmo, do que deixar para lá. Né? Então, muita gente tem esse receio. Será que se eu mexer Meu amigo, mexer não significa executar. Você vai buscar, levantar. E nesse levantamento que nós vamos fazer, a probabilidade de ter um dinheiro guardado lá para você dentro desse cofre é muito grande. Agora, a gente precisa investigar. Até por isso, né, professores, que se torna tão atrativo, e eu costumo dizer que é até fácil você vender serviço de recuperação de crédito, porque num primeiro momento, e é isso que eu bato muito nessa tecla com os nossos alunos, que é assim, cara, você não precisa vender no primeiro momento a restituição de dinheiro no bolso do empresário, não, porque isso assusta. Felipe, se eu chegar para ti e disser assim, ei, confia a mim documentos teus que eu vou te devolver um dinheiro, tu vai, no mínimo, ficar preocupado e dizer assim, peraí. Quando é esmola demais. Você desconfia perfeitamente. Agora, outra coisa é você chegar, e isso vem de experiência, conhecer os atalhos, conhecer o processo, é você chegar e dizer assim, Felipe, deixa eu fazer um levantamento sem compromisso, você não vai me pagar nada, eu não vou estar mexendo com a Receita Federal, eu quero só documentos para fazer levantamentos, eu estou verificando, fazendo uma prova conceito, eu estou fazendo uma auditoria, uma revisão, eu estou verificando uma hipótese. Me dá aqui teu documento, depois a gente conversa. Cara, é completamente diferente. Tem empresários que se acostumam... É por isso que eu costumo dizer que quem trabalha bem com recuperação de tributos é sempre recebido de braços abertos pelo empresário. Eu costumo brincar e dizer que tem empresário, quando a gente chega lá, meu amigo, meu amigo. Agora, tem empresário que se acostuma até mal. Não pode me ver que é entregando um documento. Aí, leva lá, vê se tem alguma coisa. Mas isso é bom, porque isso demonstra que ele enxerga em você um profissional que está buscando soluções para as dificuldades, para as dores que ele está enfrentando no dia a dia. E esse é o nosso papel. Porque, assim, eu até hoje, né, juntando o tempo aí de estágio com de advocacia, eu já vou em quase 20 anos, eu ainda não conheci nenhum empresário que tenha prazer em pagar tributo. Né? Eu conheço uns que pagam com uma ideia de solidariedade, de contribuição, que conhece o papel do responsabilidade Estado, né? social. Ok, conheço. Mas que, hoje é dia de eu pagar tributo, acordando à disposição maior do mundo. Eu não conheço. Então, assim, quem faz pagamento a maior de tributo, ora, se para pagar o correto é difícil, quem faz pagamento a maior faz de forma involuntária. Ninguém paga tributo a mais sabendo que está pagando a mais. Aí vem a questão do conhecimento. E eu gostei muito... E quem gera
esse tributo a maior, muitas vezes faz por falta de conhecimento. Exatamente. E dói, viu? E dói, Exatamente. professor. Uma vez eu paguei, isso é um caso real, eu paguei 2 vezes. um DAS em duplicidade. Tem um problema no banco, na hora do pagamento. Meu amigo, é uma tristeza. Você vai triste para casa naquele dia. Foi o que eu falei, a gente já paga o certo, né, porque é o jeito. E ainda pagar mais é realmente de dar uma dor. Mas você pelo menos teve a consciência que pagou a mais. E quantas empresas Não existem sabe. hoje que estão fazendo recolhimento a maior tributo e estão fazendo porque não tem uma assessoria adequada, não tem o conhecimento necessário para isso. Porque o discurso que o professor Marcos Lima deu aí, eu sempre gosto de ir um pouco além, né, porque às vezes a gente fica muito apegado ao processo de restituição em si, mas o que ele acabou de dizer aqui é o seguinte, que uma boa gestão tributária define se o meu negócio ele vai ser deficitário ou não, muitas vezes. Se ele vai ser deficitário ou se ele vai dar lucro. É a gestão tributária. Só que hoje não há mais como se falar em gestão e em planejamento tributário sem se falar em recuperação de tributo. Quem acha que fazer gestão, fazer planejamento é só escolher o regime tributário ali, lucro real, simples, presumido, precisa rever seus conceitos. Porque quando a gente faz gestão de tributo, recuperação tributária principalmente, como o professor Marcos Lima falou, não é que eu apenas vou atrás de um tributo que eu paguei indevidamente para recuperá-lo e dar fôlego de caixa para aquele negócio. Não, não se trata apenas disso. Se trata também de fazer compliance, para quem gosta, né? Vocês adoram esse nome, o nome da empresa de vocês é esse, compliance, né? Mas de estar em conformidade, porque a partir daquele trabalho, que veja, talvez a minha meta tenha sido recuperar o tributo, mas quando eu estudo as obrigações daquele contribuinte, estudo a realidade dele, eu também vou fazer com que ele deixe de pagar errado dali para frente. E, evidentemente, eu vou oferecer àquela empresa uma economia imediata de tributo. Porque, às vezes, o cara pensa, o empresário, né? Eu vou ter que entrar com esse pedido aqui administrativo no Simples Nacional, mas vai demorar 60 dias. Né? É muito 60 dias. A gente sabe que não é, em se tratando de restituição de tributo. Mas não apenas isso. Dali para frente, ele já vai pagar menos PIS e COFINS, já vai pagar menos ICMS, porque vai se adequar à legislação, coisa que ele não estava fazendo e por isso que ele fez o pagamento indevido. Então, veja que existem esses dois aspectos quando a gente trata de recuperação de tributo. Não é só a recuperação em si, mas você também vai oferecer para o contribuinte uma possibilidade imediata de redução de carga. E essa questão aí do medinho, né? Eu tenho medo do fisco, eu tenho medo de ser retaliado, né? Nós sabemos que isso na prática, pelo menos na esfera federal, isso eu posso afirmar com segurança, isso não existe. Eu estou sendo fiscalizado porque eu pedi um tributo maior. Não, você está sendo por outro motivo. Não é por isso. Até porque o pleito, seja ele administrativo ou judicial, é algo que está garantido em lei, lá o artigo 165 do Código Tributário Nacional garante ao contribuinte o direito de pleitear esse tributo que foi pago indevidamente ou a maior. Né? E eu acho que algo que também não gera discussão é o fato de que o tributo se trata de uma despesa que impacta diretamente na minha lucratividade. Eu acho que quem está nos assistindo aqui não tem como discordar disso. Agora veja, professor Marcos, professor Felipe, como é que um contribuinte que faz restituição de tributos, que adequou o seu setor tributário para pagar menos tributo, por estar em conformidade à lei, por conhecer teses tributárias que possibilitam essa redução de carga e essa restituição, e não estão ao conhecimento de todos os empresários, como é que quem não tem acesso a essas informações vai concorrer em pé de igualdade com quem faz a recuperação do tributo, com quem ajustou o seu setor tributário para essas novas teses, seja judiciais, seja nas hipóteses administrativas? Como que vai haver a concorrência? Como que eu, que tenho medo de pedir um tributo de volta, que tenho medo de me utilizar de uma tese tributária,
vou conseguir fazer com que o meu produto ou com que o meu serviço cheguem ao mercado no mesmo preço daquele contribuinte que está desonerado em função desses conhecimentos. Só tem uma forma de se fazer isso, sonegando. E aí nós sabemos que a sonegação no Brasil tem custos muito altos. Então, quando a gente fala aqui de recuperação de crédito, a gente fala de gestão tributária, de planejamento tributário, e principalmente planejamento tributário lícito. Recuperação de tributo não é pegar um título lá da época de Dom Pedro I, ou um precatório lá de 1900 e me esqueci, e chegar para o contribuinte dizendo, olha, eu vou ceder esse título para você, eu vou ceder esse precatório e você faz a compensação. Isso não é recuperação de tributo, isso é fraude, isso é enganação. E por incrível que pareça, também por desconhecimento, muita gente ainda entra nesse tipo de barco. E eu até complemento, tá, professor Felipe, porque eu vivenciei durante algum tempo de formativa na gestão de médias empresas, e muitas vezes o profissional da área tributária ele era considerado como um profissional burocrata que não tinha poder de intervenção direta na gestão da empresa no que diz respeito à sua lucratividade, à sua perpetuidade. E o que a gente está discutindo aqui é que é completamente o contrário. A empresa no Brasil que não lida bem com tributos, ela está fadada a não ser competitiva, a não ter condições de competir no mercado. Olha aí em que patamar nós colocamos um bom profissional da área tributária. A gente está dizendo que esse cara, ele é o diferencial, ele pode ser, os seus conhecimentos podem ser um diferencial competitivo para um negócio onde ele está inserido. Agora, esse profissional precisa ter essa consciência também, professor Felipe. Por quê? Quantas vezes você já chegou para oferecer um produto, por exemplo, de recuperação administrativa, e o advogado da empresa, muitas vezes por preconceito e também desconhecimento, diz, não vamos fazer, não, é melhor. E vice-versa. Quantas vezes eu mesmo cheguei para oferecer teses tributárias em uma empresa, e o empresário diz logo que é normal, vou conversar com o meu contador. E o contador, por preconceito e desconhecimento, acaba fechando a porta para aquela possibilidade, achando que está prejudicando ali o profissional que está oferecendo. Quando, na verdade, ele está causando mal ao próprio cliente dele. E a ele próprio. Com certeza. E a ele próprio, por consequência. Professor Marcos Lima, então, ainda fechando aqui a respeito das hipóteses administrativas. Nós temos, então, pagamentos indevidos que podem ocorrer, primeiro, por não considerar créditos legítimos, nas suas diversas hipóteses. Você falou lá de Simples Nacional, que não tem hipóteses de crédito, mas a gente vai ter a retenção, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Lucro presumido, a depender do que você estiver fazendo, pode ter ali algum tipo de hipótese de crédito, vai ter com relação ao ICMS, com certeza. E quando a gente fala também, quando a gente fala do lucro real, então, aí a gente fala sobre... Indiscutível, né? Indiscutível a quantidade de hipóteses de crédito, tanto para apuração de ICMS como PIS e COFINS. Mas a gente também pode ter a questão de oferecer à tributação produtos e operações que não deveriam ser mais tributados. Então, isso pode acontecer em qualquer modalidade de tributação. E também, atingindo a todas as modalidades de tributação, nós temos a questão das retenções, né? Que muitas vezes o contribuinte tem o tributo retido, mas ele acaba não considerando isso no momento de fazer a sua apuração. Quando isso acontece, professor, então ele pode seguir duas linhas de raciocínio, né? Ele pode fazer a compensação ou fazer o pedido de restituição. Queria que você comentasse um pouco sobre esses dois procedimentos administrativos. A gente ainda não está falando da necessidade de ingresso de uma ação judicial. Isso vai acontecer, em suma, no processo administrativo para as empresas normais. Se eu considero um pagamento indevido é porque, naturalmente, eu não considerei lá, por exemplo, a minha retenção. Então, quando eu não considero uma retenção na apuração do cálculo, o meu pagamento ele vai ser maior. Então, eu não fiz uma dedução que eu deveria ter feito. Esse procedimento, eu tenho dois viés, né? É o viés de compensar esse saldo que eu paguei a maior com outros tributos, como o professor Felipe Teixeira citou. Na normalidade, isso é possível. Então, eu posso compensar o saldo que eu paguei a maior em virtude do não abatimento da retenção com outros tributos. PIS com COFINS, COFINS com PIS.
imposto de renda com CSLL, CSLL com PIS, CSLL com COFINS e assim sucessivamente, inclusive com o INSS, pago através de DARF. Chamada compensação cruzada. Que é a compensação cruzada. Agora, eu também posso solicitar a restituição desse valor. Um exemplo disso, professor, é quando eu trato, muito comumente, com saldo credor de PIS e COFINS, onde o meu saldo vai aumentando no processo das apurações, onde eu esqueci de incluir retenções específicas, ou até mesmo créditos da não cumulatividade. E aí eu posso solicitar essa restituição. O saldo que eu paguei a maior, tanto também como o saldo credor, ele pode ser restituído. A diferença dessa restituição para o Simples, por exemplo, é o prazo. No Simples, a restituição é muito rápida, até 60 dias. Mas na normalidade, essa restituição, eu já vi casos em que entra esse recurso com 10 meses, com 5 meses, mas já vi casos que entra o recurso com 2 anos. Tá? Então, precisa ser acompanhado constantemente. Por isso que na situação da normalidade é mais vantajoso muitas vezes compensar pelo imediatismo da coisa, pela facilidade, flexibilidade que eu tenho entre tributos. Já no Simples eu não tenho essa flexibilidade, por isso é mais tranquilo ser restituído. Até porque o prazo é bem menor para restituição. Exatamente. Então a compensação, eu estou à mercê de uma homologação até 5 anos, num processo fiscalizatório, mas à medida em que eu posso compensar naquele momento, já é crédito líquido e certo, eu posso compensar tranquilamente, e aí eu, consequentemente, vou economizar um pagamento que o contribuinte iria fazer. Por isso que a compensação, eu posso transformar isso em recurso naquele momento da compensação. Diferente da restituição, que pode demorar até 2 anos, dependendo da situação. É dinheiro na hora. Agora, eu gostei muito disso aí que o professor Marcos Lima falou, porque vem muito a calhar com o que a gente vinha falando de prazo para restituição. Porque o que acontece muitas vezes? Que eu já vi acontecer muitas vezes e vejo até hoje constantemente. O contribuinte faz um pedido de restituição pela via administrativa e vale lembrar que o prazo que o contribuinte tem para pedir judicialmente um tributo de volta, não é administrativamente, é judicialmente, é de 5 anos contados do pagamento indevido. Então, se eu estiver tratando, por exemplo, de uma contribuição previdenciária que foi paga no dia 20 de maio de 2016, esse contribuinte só pode pedir judicialmente esse crédito até o dia 20 de maio de 2021. 5 anos, no máximo, após o pagamento indevido. O grande problema aí é o seguinte, tem muita gente, Felipe, que faz o pleito administrativo de restituição e deixa o tempo passar. Então, nesse exemplo que eu dei, vamos supor que esse contribuinte tivesse pedido em 2019, essa contribuição, que ele pagou errado lá em 2016. Tudo bem, ele entrou com um processo administrativo dentro do prazo de 5 anos. Só que demorou muito, demorou mais de 2 anos para a Receita Federal dizer sim ou não. E adivinha, ela disse não. Aí perdeu a questão judicial. Aí vem. Ele tinha 5 anos para entrar com... O que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é para o fato de que esse pedido administrativo de restituição, ele não suspende esse prazo de 5 anos que o contribuinte tem para entrar na justiça. Isso, inclusive, está sumulado pelo STJ, súmula 625. Interessante. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de controle de prazo. Porque, às vezes, você fica esperando muito, e, às vezes, é até uma estratégia utilizada pelo fisco. Né? Vamos esperar aqui, vamos dar um tempo. Né? Vamos cozinhar aqui esse pedido, porque quando eu responder dizendo não, ele não tem mais tempo para entrar na justiça. Aí, às vezes, o contribuinte desavisado tem o seu direito perecido pelo tempo. Então, é muito importante, principalmente quantos contadores desesperados já não recebi. Né? Olha, agora quer dizer que eu não posso mais entrar com a ação? Infelizmente. Né? Você dormiu no ponto. Dormiu no ponto. É pelo menos o que hoje entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O que me chamou a atenção aqui na fala do professor Marcos Lima é que ele falou aqui de situações que são simples de serem identificadas.
apesar de, obviamente, a gente está falando de assuntos que não são tão simples por se tratarem de aspectos relacionados à apuração tributária, a identificação desse pagamento indevido, a maior, como ele disse, né, pincelar de forma cirúrgica em determinado período um fato em específico, é algo que eu acredito que todos que estão nos assistindo tenham percebido que, com o direcionamento certo, com a orientação correta, com você sabendo o que está procurando, você sabendo o que vai procurar, faz todo sentido. Você tendo a ferramenta adequada, você consegue colocar em prática de forma rápida. E, o melhor, consegue visualizar o resultado dessa ação também de forma rápida. Porque ele mencionou aqui prazos na esfera administrativa de 60 dias como sendo quase que um prazo máximo. Já vendo situações e hipóteses de bem menos. Eu já vi restituições sendo pagas em 28 dias. Então, você imagina aí, você foi lá, mais uma vez eu vou dar o exemplo do professor Felipe Teixeira, fui lá, peguei a documentação da empresa do professor Felipe Teixeira, levei 2 dias, sendo extremamente assim, prudente, levei 2 dias para fazer o levantamento, cheguei e disse, professor, eu tenho aqui 20 mil reais que eu identifiquei que você pagou, e já não ia considerar mais, se que você pagou, perdeu, mas eu acho que dá para a gente pedir o dinheiro de volta, porque eu fiz levantamento de forma segura, utilizando aqui as ferramentas corretas, apliquei o cálculo correto, utilizei a Selic, vou fazer um pedido aqui administrativo, que hoje é pela internet, por meio do ECAC, rápido, fiz esse pedido, e em 28 dias você recebeu o dinheiro da sua conta de volta e vai pagar os meus honorários. Então a gente está falando de um procedimento que fica claro para quem nos assiste, que é algo que pode ser praticado de forma objetiva por qualquer um que esteja bem direcionado com as ferramentas corretas. E agora, para a gente entrar na esfera das teses judiciais, professor, você mencionou na nossa primeira parte do bate-papo 2 teses que foram exatamente a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e também a tese da não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias. Eu queria que você agora aprofundasse, explicasse para a gente, traduzisse para a gente de forma simples, se também tem essa pegada de ser de fácil aplicação na prática, tanto pelo advogado, como nessa dobradinha ali, contador e advogado. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que estão nos assistindo, que para vocês também, professores, né, que existem basicamente 3 tipos de restituição. Primeiro, a restituição administrativa, quando eu vou lá para o fisco e peço autorização a ele para ter acesso ao recurso. O segundo tipo é a restituição que nós chamamos de extraestatal, ou seja, eu não peço licença, eu retifico minhas obrigações acessórias, identifiquei aquele tributo pago a maior e já faço a compensação, já tenho acesso ao crédito imediato. No máximo, o fisco vai avaliar aquela minha compensação, aquele meu perdecomp, para dizer se eu tenho ou não direito. E, por fim, a gente chega na chamada restituição judicial. E por que a gente vai para a justiça? Ou quando o fisco já disse não para mim administrativamente, ou quando eu sei que nem adianta eu ir para o administrativo, porque eu já sei qual é o entendimento daquele órgão, né, da Secretaria da Receita Federal, da Fazenda ou do município. Então, eu já vou direto ali para outro estágio, que é o estágio judicial. Agora vejam que essas teses, viu, Felipe, a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, a própria tese das verbas indenizatórias, elas não são construídas da noite para o dia. Esse assunto não chegou direto no STF e o STF agora bateu o martelo. Não. Esse contribuinte aí, cujo caso, que a gente chama de leading case, né, foi julgado no STF, é uma empresa lá do Paraná, olha, só no STF, essa discussão já está há 13 anos. Já está há 13 anos. Eu digo 13 porque, apesar do tribunal já ter julgado os chamados embargos de declaração, nessa questão da exclusão do ICMS, o acórdão não foi nem publicado a decisão ainda. Né? Pode ser que quando você esteja assistindo aqui, já tenha até sido publicado, né? Mas a gente está falando de algo que é temporal. Em 2006, eu já preenchi uma planilhazinha para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha só, mas nessa época aí, em 2006, faz tempo, o recurso desse contribuinte ainda não tinha chegado no STF. Por que você já preenchia isso? Porque os tribunais de segunda instância, de instâncias inferiores,
já davam ganho de causa ao contribuinte. Aí você fazia. Mas vejam quanto tempo, décadas, até que uma tese dessa se consolide. Então, quando a gente trata da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, que é a chamada tese do século, quantas reviravoltas nós já não tivemos nesse assunto? Hoje, não. Hoje já está definido que o ICMS a ser excluído da base do PIS e COFINS é a parcela do ICMS destacado nos documentos de saída, e não o ICMS efetivamente recolhido, como pretendia a União, aliás, como regulamentou a União na IN 1911/2019. Então, isso já não é mais discussão. Agora, veja, nós estamos falando aqui de uma tese tributária que para muitos é tida como uma tese tributária a ser construída, um direito a ser alcançado por meio de uma ação judicial, mas hoje, inclusive com um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que saiu há pouco tempo, não precisa mais de ação judicial para excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, de acordo com a orientação da própria Procuradoria, e nem para restituir os tributos, o ICMS da base do PIS e da COFINS, a PIS e COFINS, né, em função da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo. Não vai mais... Eu estou dizendo aqui que nós estamos agora partindo, professores, para uma nova possibilidade de recuperação administrativa. Aliás, vou além, uma recuperação extraestatal, porque eu não vou mais precisar pedir autorização da Receita. Eu levanto o crédito, faço as compensações e depois ele analisa, o órgão analisa, se aquele crédito que eu constituí nos pedidos de compensação é realmente um crédito legítimo. Tá? Mas vejam como as coisas mudam. Até um dia desses, nós estávamos falando, olha, para excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, tem que ter ação judicial. Tem que saber qual é o ICMS. Isso. Hoje não. Então vejam como... Aí eu volto de novo para a questão do conhecimento. A recuperação de tributos, independente da esfera que se pretenda trabalhar, ela é algo que exige atualização constante. Não é que eu vou aprender uma vez, depois vou largar a mão, não preciso mais estudar. Você tem que estudar, porque hoje, quando um contribuinte que ainda não entrou com essa ação, professor Felipe, a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, me manifesta o interesse em entrar, eu digo, não precisa. Não precisa mais. Tá? Lógico, outras coisas não, outras teses não. Né? Tem que, né? A gente ainda precisa a gente ainda precisa utilizar o instrumento aí judicial, a ação judicial, para pleitear. Mas essa, que já foi julgada com repercussão geral, ela vincula, inclusive, a Receita Federal. Daí a desnecessidade de continuar entrando com esse tipo de ação. Lógico, a Receita Federal ainda vai regulamentar aí, por meio de uma instrução normativa, né, como que vai se dar essa compensação, quais são os critérios, tudo. A gente espera que saia em breve essa regulamentação. Mas hoje nós mudamos do foco da recuperação relativa ao ICMS na base do PIS e COFINS, da esfera judicial para a esfera extraestatal ou administrativa, como vocês prefiram chamar. Então, mudou muito. Agora, existem várias outras teses que necessitam do advogado para serem pleiteadas. Teses referentes à recuperação de tributos incidentes sobre a conta de luz, incidentes sobre a folha de salários, e apesar da gente falar mais de verba indenizatória, nós temos várias outras teses, como, por exemplo, a tese que busca limitar a incidência da contribuição para os terceiros, né, que pode chegar a 5,8 sobre a folha, apenas a 20 salários mínimos. Imagina um contribuinte que tem uma folha de salário de R$300 mil, paga, portanto, a contribuição dos terceiros, 5,8%, sobre 300 mil, e eu digo para ele, olha, não, está pagando errado. Você deveria pagar só sobre o teto máximo, a base de cálculo máxima é de 20 salários mínimos, que atualmente R$22 mil aí aproximadamente. Olha o tamanho da recuperação de crédito que eu proporciono para esse contribuinte nos últimos 5 anos, e principalmente a economia que eu vou proporcionar para essa empresa a partir de agora. Evidentemente que para fazer isso de forma segura, nós precisamos de uma medida liminar, né? Uma tutela provisória numa ação judicial para que esse contribuinte possa daqui para frente passar a pagar esse tributo, a contribuição para os terceiros, apenas sobre essa base de cálculo de 20 salários mínimos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que existe um mundo de possibilidades reais,
fáticas, ninguém aqui está inventando a roda, não, né? Nós trabalhamos com posicionamento dos tribunais, com teses, algumas mais consolidadas do que outras, é verdade. Essa dos 20 salários mínimos não é tão consolidada quanto a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, porque ainda não foi julgada com repercussão geral pelo STF, mas vai chegar a esse ponto. Vai chegar a esse ponto em que o STF vai dizer sim ou não para essa tese. E aí, em se dizendo sim, nós teremos mais segurança ainda para trabalhá-la. Interessante, para concluir aqui o meu raciocínio, que a segurança maior ou menor de uma tese, Felipe, impacta inclusive na modalidade de ação judicial que a gente deve utilizar. É por isso que eu digo, recuperação de crédito tributário não é produto de prateleira. Você precisa ter um norte, você precisa ter um ensinamento, você precisa ter uma base para fazer aquilo, porque senão você pode trazer prejuízos para o contribuinte e para o profissional, principalmente se for um profissional que está iniciando a carreira na área da recuperação de crédito. Inclusive, professor, são 2 pontos que eu queria discutir um pouco. O primeiro deles é a respeito, eu estava até conversando com o professor Marcos Lima, tem alguns dias, a respeito da questão de que, em alguns casos, a Receita quer que seja tributado o imposto de renda CSLL sobre a Selic, em cima desses valores restituídos, né? E aí, muitas vezes, cabe ainda ao contribuinte ter que ir lá meio que se defender, justificar e dizer o seguinte, olha, peraí, a gente não está falando de uma nova receita, né? A gente está falando somente de um reingresso de caixa, então não há para ser haver essa tributação. Interessante isso, porque a gente pode estar falando aí em um valor que pode chegar até 34% do valor que está sendo atualizado, né? Então, é interessante. E um outro ponto que você mencionou, que eu acho interessantíssimo, é a questão dessa percepção que o profissional ele tem que ter, independente da área que ele atue, de que o conhecimento ele tem prazo de validade. Então, não é porque eu fiz o curso de contabilidade que, pronto, eu me formei, eu estou preparado para trabalhar com contabilidade o resto da minha vida. Não, eu tive ali uma base de conhecimentos que vai ser, obviamente, modernizado, atualizado e que eu preciso estar em constante busca, atualização. A gente não para de estudar nunca, né? É uma busca constante e interminável por essa qualificação profissional e talvez isso seja algo que deva ser encarado de forma instigante, né? Porque nós estamos em constante processo de construção, né? Enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Então, interessante a gente refletir sobre esses 2 pontos aí de que até mesmo para que a gente não venha a perder valores, quando a gente está falando de restituição, de ressarcimento ou compensação, a gente precisa estar bem embasado daquilo que a gente está fazendo. Inclusive sabendo como fazer um perdecomp. Como fazer, né? Porque qual instrumento utilizar. Ele pode trazer outras consequências para o contribuinte de compensação. Penalidade que pode chegar até 225%. Exatamente. Basta dizer que a Lei 9.430, ela prevê uma multa de ofício de 50% para o perdecomp de compensação que não for homologado. Agora veja, às vezes eu fiz um pedido de compensação de boa fé, acreditando que tinha aquele direito creditório, e a Receita diz não, e pelo simples fato dela ter me dito não, eu vou ter que recolher aquele tributo, acompanhado de multa moratória de 20%, Selic, e uma multa de ofício de 50%. Então é por isso que quando a gente trata de restituição de tributo, Felipe, eu falei da importância do advogado e do contador juntos, porque esses conhecimentos precisam ser aliados para a prestação de um serviço de maior qualidade. E como é sólida e acrescenta uma parceria dessa? Porque eu estou ali com 2 profissionais que eles têm as suas especialidades, eles vão somar com o objetivo de trazer para o cliente, para o contribuinte, um benefício, um ingresso de caixa, a perpetuidade do seu negócio, a diminuição da carga tributária sobre as suas operações de modo geral. Então, isso tudo, com certeza, vai acrescentar muito ao contribuinte. Professores, algumas pessoas já estão querendo que a gente aprofunde mais aqui nesses assuntos relacionados às teses, que a gente demonstre na prática. A gente, infelizmente, até pela proposta do nosso evento de ser uma imersão, da gente trazer aqui conteúdos diretos, objetivos para vocês, não tem como a gente se propor num evento como esse, de 3, 4, 5 horas que seja, a gente entregar todo o conteúdo relacionado a essa matéria de recuperação tributária. Daria para a gente passar aqui, talvez,
20 horas tratando somente uma dessas hipóteses, levantando casos práticos, possibilidades. Então, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer nesse evento, a gente está tentando elucidar o máximo de questões relacionadas a cada uma dessas matérias, mas a gente vai mostrar para vocês que há como você ter esse acompanhamento mais próximo dos professores, meu e dos professores, esse direcionamento através do nosso programa de recuperação de créditos tributários, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então eu gostaria de já ir caminhando aqui para esse encerramento desse nosso segundo momento aqui da imersão em recuperação de créditos tributários. A gente, nesse segundo encontro, abordou mais as hipóteses e as teses, tanto na esfera administrativa como judicial, e no próximo encontro a gente vai tratar mais ainda sobre como que você pode fazer isso na prática, dando uma amostra de como você vai fazer isso, tá? E de como a gente pode te ajudar nisso. Porque melhor do que você ter os 3 professores aqui lhe dando esses direcionamentos iniciais, é você poder contar com a nossa ajuda quando você for para o campo de batalha, prospectar o cliente, fazer o levantamento dos créditos, fazer os pedidos de restituição, compensação, fazer a perda de compra, fazer a habilitação do crédito, contar com o nosso acompanhamento quando você for efetivamente para a prática, fazer lá os serviços de recuperação tributária para os seus clientes. Então, no próximo encontro a gente vai te dar mais detalhes a respeito disso. Não esqueça de compartilhar a imersão em recuperação de créditos tributários nas suas redes sociais. Bate uma foto, bate um print, marca lá professor Marcos Lima, professor Felipe Teixeira, professor Felipe Guerra. Aqui na plataforma tem um link das nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra já já no nosso terceiro encontro. Valeu, até mais!